Aí eu quero saber de você. Quantos bolos tem aqui? Como é que você representa essa quantidade? Inteiro. Como é que você representa essa quantidade? É o número? Põe aí. Põe aqui embaixo, não vai melar a coisa. Isso, então nós temos um bolinho, certo? Um inteiro. Só que você chegou lá, comprou a sua tortinha, mas em seguida eu cheguei. E aí você não vai mais comer a sua torta sozinha, porque você é uma moça muito educada, certo? E vai repartir a torta comigo, não é isso? Então, agora nós não temos mais a torta inteira. Nós dividimos em duas partes, certo? Você vai comer mais ou menos do que você iria comer antes? Menos. Menos, que você só vai comer isso aqui agora, certo? Porque a torta foi dividida em dois. Então, cada parte dessa torta a gente chama de fração. Então, fração é a mesma coisa que pedaço, uma fatia, tá? Então, antes você iria comer uma torta inteira e agora você vai comer apenas uma fatia. E como que nós vamos representar agora essa quantidade aqui, tá? Antes, quando era uma torta, era um inteiro, certo? Era o número 1. Só que agora você não tem mais o inteiro. A quantidade que você tem é maior ou menor do que o inteiro? Menor. Menor do que o inteiro, tá? Então, como é que nós vamos representar agora? Aí nós vamos lembrar. Peraí, cadê o paninho daqui? Pra me apagar. Tá? Então, agora nós não temos mais o inteiro. A gente tem uma quantidade menor do que o inteiro, certo? E agora, como é que nós vamos representar? Então, se ela é menor, é porque ela foi repartida. E então, nós vamos usar esse tracinho aqui. Porque esse tracinho aqui significa divisão, tá? Igual como quando aparece isso aqui, que é uma divisão, esse tracinho também significa divisão, certo? E por que a gente está usando esse tracinho? Porque a torta foi dividida. E em quantas partes essa torta foi dividida? Em dois. Em 2. Então, ela foi dividida em duas partes. Coloque aí embaixo. Embaixo. Tá? 2, porque ela foi dividida em duas partes. E quantas partes você comeu? Uma parte. Então, você comeu uma. Tá? Então, esse valor aqui representa essa fração, esse pedaço, essa fatia, tá? Fração é um pedaço. Quando nós tínhamos só a torta, a gente representou com o inteiro, certo? Agora, nós representamos a fração, que fração significa pedaço, ok? Mas e se nós tivéssemos os dois pedaços? Se você tivesse comido os dois pedaços, como é que você iria representar agora aqui? Em quantas partes foi dividida? Duas. Duas. Então, coloque lá embaixo, tá? Esse local aqui se chama denominador, tá? E quantas você comeu? Você comeu as duas agora. Quanto você vai colocar aqui? Dois. 2. Se você comeu os dois pedaços, você comeu mais ou menos que a torta inteira? Mais. Mais que a torta inteira? Menos. Menos que a torta inteira? Ou você comeu a torta inteira? A torta inteira. A torta inteira. Então, nós podemos dizer que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, certo? Porque isso daqui representa a mesma coisa que isto daqui, tá? Então, o inteiro é a mesma coisa que 2 meio. A gente lê assim, tá? 2 meio.
entendeu? Mas estávamos lá, né? E chegou o John. Então agora a gente não vai mais comer sozinha, certo? Nós somos educadas, nós vamos repartir com o John, tá? Então, se nós vamos repartir com o John, nós vamos repartir em quantos pedaços? Em 3. Em 3 pedaços. Então vamos lá, coloque aí os 3 pedaços. Terminou, moço? Fecha a porta aí para ligar o ar, que tá quente. 3 pedaços. Então, quanto valia mesmo a torta inteira? 1, põe lá. Continua assim. E agora, ficou um pedaço pro John, um pedaço para mim. Você comeu um pedaço apenas, certo? Uma fração apenas. Você comeu mais ou menos do que você tivesse comido um meio? Menos. Menos. E quanto você comeu aqui? Vamos lá montar. Primeiro, em quantas partes foi dividida? Em 3. Em 3. Então, monte aí. Quantas partes você comeu? Uma. Então, quanto você comeu? 1 terço. 1 terço. Tá? E antes, quanto era que você tinha comido? 1 meio. 1 meio. Então, 1 meio é maior ou menor do que 1 terço? Maior. Maior. Tá? Mas vamos supor que o John disse assim: não, Sarinha, não quero comer não, pode comer. Aí eu disse: ah, Sara, também não tô com fome, pode comer. Quanto você comeu agora da torta? Eu comi 1 inteiro. Tá, mas representando em fração, em partes. Quantas partes você comeu? 3 terços. 3 terços, certo? Porque foi dividida em 3 e você comeu os 3 pedaços, certo? Então a gente pode dizer que 3 terços é igual a 1 inteiro? Sim. Sim, tá? Mas chegou a Temis agora, tá? Então agora a gente não vai, somos educados, vamos repartir com a Temis. Quantas partes nós vamos dividir agora? Em 4. Então vai lá. Certo. E agora, se você pegou uma parte, quantos você vai comer? 4. Representa aí pra mim. 1/4. Muito bem. E se você tivesse comido todo, quanto é que você teria comido? 4 quartos. 4/4. Então, qual é a fração aqui que representa o inteiro? Isso aqui. Como é que a gente lê? 4 quartos. 4/4. Entendeu agora? Tá certinho? Tá, então só para ver se você entendeu mesmo, eu vou colocar uma fração aqui e quero que você me diga qual é o inteiro dela, tá? 1/6. Qual é a fração que representa o inteiro de 1/6? Aê! Então, sempre que o numerador for igual ao denominador, ela vai ser igual ao inteiro. Beleza? Então, vai lá fazer agora a sua tarefa.